Se você é daquelas pessoas que olha somente para o dividend yield na hora de escolher um fundo imobiliário de papel, ou seja, olha somente quanto o fundo pagou de rendimento, você está fazendo besteira. Ponto. Mas isso acaba hoje. Eu vou te passar um passo a passo que vai te ajudar a escolher melhor um fundo imobiliário de papel ou um FII de papel. Esqueça a dica de youtuber que eu sei que você simplesmente copia e compra de forma cega. Para de fazer isso. Se der ruim, a culpa é sua e o prejuízo são seus também. Pronto, acabou o sermão. Vem comigo que hoje eu vou te dar uma aula sobre fundo imobiliário de papel. E para quem não me conhece, eu sou Marcelo Paixão, criador do canal e incentivador do uso de mais de um monitor no computador. Bem, fundos imobiliários são uma classe de investimento que está bem na moda, né? Também pudera, é um investimento acessível, fácil e que te paga rendimento todo mês na sua conta, líquido de imposto de renda, ou seja, ele é isento de imposto. Mas vamos lá, vamos entender melhor. FII de papel investe em quê? Majoritariamente dívida. Para você que não sabe, fundo imobiliário de papel não investe em imóvel, investe em dívida. Mas que tipo de dívida? Principalmente CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E eu falo principalmente porque ele pode investir também em outras coisas. Na maioria dos casos, essa outra coisa é a cota de outro fundo imobiliário. Só para te dar ideia, eu tenho aqui um mega tabelão onde eu analiso todos os FIIs aqui para uso pessoal mesmo, tá? Deixa eu te mostrar um pouquinho. Deixa eu te mostrar uma amostra aqui bem rápida, só dos FIIs de papel e só dos maiores, tá? Aqui na tela, cada linha é um FII diferente. Mais para cima estão os FIIs maiores e mais para baixo os menores. Aqui está a composição do investimento de cada FII de papel, ou seja, onde eles investem. Então, dá para ver aqui claramente que a maioria do dinheiro de todos os FIIs de papel está em CRIs. E tirando um caso ou outro, o restante está em FIIs, que são cotas de outros fundos imobiliários. Mas ok, investir em fundo de papel é investir em dívida imobiliária, os CRIs que eu falei, né? Não confunda com FII de tijolo, onde a maioria dos investimentos está em imóveis físicos. Então, falando em FIIs de papel, eles são basicamente dívidas com indexadores. Por exemplo, CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa, e por aí vai. Mas a grande maioria está em CDI ou IPCA. E esse alguma coisa que eu falo é uma porcentagem, tá? É CDI mais 1%, mais 2%, IPCA mais 5%, IPCA mais 10%, mais 15%. Mas o ponto é o seguinte, o mais importante ao investir em FII de papel é você reinvestir o rendimento que você recebe. E embora seja óbvio, no caso do FII de papel, isso é mais importante ainda. Deixa eu te explicar por quê. Um FII de papel, ele tem como objetivo gerar renda. Ponto. Aí você me pergunta, e a cota dele não valoriza? Via de regra, não é esperado que isso aconteça de uma forma relevante, tá? E isso confunde um pouco. Num FII de tijolo, que investe em imóveis físicos de fato, os imóveis, né, eles podem e talvez até devem se valorizar com o tempo. Já no caso do FII de papel, que tem dívida, essa dinâmica não acontece muito. Na prática, o que acontece é o seguinte, todo pagamento que o fundo recebe dos CRI, depois de pago taxa, despesa, etc., vira lucro para o fundo e esse lucro é distribuído aos cotistas. Ou seja, o rendimento ele não acumula no fundo, então você tem que reinvestir. Agora, o que significa reinvestir, né? É você pegar o dinheiro que você recebe todo mês e cai na sua conta, isento de imposto de renda, e comprar mais cotas do fundo. Aí você mantém a bola de neve crescendo. Aí você deve pensar, esse cara tá falando besteira, é claro que valoriza. Ó, vamos olhar aqui o FII que tem a maior quantidade de cotistas do Brasil. São quase 1 milhão de investidores, é o MXRF11, que por um acaso é um FII de papel. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou aqui no Google, coloco MXRF11 relatório, vou abrir aqui o site da gestora e vou abrir o último relatório gerencial, que é o de outubro de 2023. Então eu vou procurar aqui no relatório, aqui embaixo, cadê? Eu vou até tirar minha câmera aqui, ó, na página 4, dá para ver esse gráfico aqui, ó. Essa linha mais de baixo é o valor patrimonial da cota, ou seja, durante os mais de 6 anos aqui, a linha azul de baixo, o valor saiu de quase R$10 para R$10,81. Esse seria o valor que você teria se você não reinvestisse a cota. Agora, para quem reinvestiu aqui, seria a linha mais de cima aqui, 18,71, ou seja, rendeu muito mais. Por quê? Porque você reinvestiu os rendimentos. Então, beleza, mas quais são os critérios mais importantes na hora de olhar um FII de papel?
Para ficar mais fácil, eu vou falar cada aspecto e eu te mostro na prática no MXRF11, beleza? O primeiro fator, no meu ponto de vista, é o indexador da dívida. E eu tenho certeza que todo mundo, inclusive você, olha antes o dividend yield, ou seja, vê quanto o fundo pagou no último mês ou no último ano. E eu sei que o dividend yield costuma ser o fator mais usado, mas não deveria ser o principal indicador dessa análise, tá? Principalmente porque FIIs de papel, ele costumam ter mais dividend yield do que FII de tijolo, tá? Mas o de tijolo tem, a longo prazo, a valorização da cota por conta dos imóveis, né, que valorizam. Como é que eu vejo isso? Vamos lá. Se eu for descendo aqui o relatório, vamos procurar. Muitas vezes é um gráfico de pizza, pode ser uma tabela. Aqui eu lembro que é um gráfico de pizza. Então aqui, ó, página 7, indexadores dos CRIs. Então no caso do MXRF11, ele é um fundo que 64% dos CRIs deles estão indexados ao IPCA, ou seja, inflação. E 36% em CDI+, ou seja, CDI mais uma porcentagem. Então é um FII de papel em que a maioria do fundo está exposto ao IPCA. O segundo ponto é o nível da taxa que está atrelada a esse indexador, que a gente chama de spread. Então, por exemplo, CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa. Esse alguma coisa, na média, é quanto? Vamos ver lá. Procurar no relatório. Se eu não me engano, aqui em cima, cadê? Aqui, página 5. Taxa média por indexador e spread de crédito. Ou seja, a gente vê que a maioria está IPCA, né? IPCA mais quanto? Dá para ver aqui, ó, IPCA mais 8,02%. O CDI que ele tem, na média, está CDI mais 2,62%. E é uma boa prática comparar com o que a gente tem no mercado. Por exemplo, o Tesouro Direto hoje está pagando IPCA mais 5,5, 5,4, 5,6. Aqui é IPCA mais 8. Obviamente, mais, porém com mais risco, né? Não tem almoço grátis. Se você pegar um FII de papel que investe em CRIs que pagam, por exemplo, IPCA mais 15, IPCA mais 20, e olha, isso existe, saiba que ele pode estar pagando mais, mas só enquanto o devedor consegue pagar, porque é uma taxa muito alta. Então assim, os CRIs, ou seja, as dívidas, ela tem o que a gente chama de spread em relação ao indexador, que é o CDI mais 3, mais 2,5, mais 5, mais 7%. No caso de IPCA, IPCA mais 5, 5,6, 9,6, 16%. Imagina, IPCA mais 16%. Isso existe, tá? Entenda uma coisa. Se o seu FII está recheado de CRI com taxa de IPCA mais 16%, IPCA mais 17%, você pode achar até bom, porque as taxas são altas, mas pensa comigo. Se uma empresa precisou pegar dinheiro emprestado através de um CRI a uma taxa de IPCA mais 17%, você acha que ela tem a mesma segurança de uma empresa que pegou a IPCA mais 7%? Claro que não, né? As empresas, elas só aceitam pegar dinheiro pagando uma taxa mais alta porque elas precisam. E a taxa é alta porque ela tem um risco maior. Então, assim, num cenário de uma dor de barriga do mercado, por exemplo, imagina que por algum motivo a inflação ficou 10% ao ano. A dívida dela sobe demais. E a chance da empresa honrar o pagamento da dívida diminui bastante. Enfim, taxa alta é igual a risco alto. Ponto. Ou melhor, se for para colocar nos termos do mercado financeiro, o high yield quer dizer high risk. Justamente por isso tem também a questão das garantias. E o primeiro passo para olhar a garantia é olhar um indicador chamado LTV, que é o Loan to Value. Basicamente é dívida sobre a garantia. Em resumo, quanto mais arriscado o CRI, maior deve ser a garantia que ele oferece, né? Como é que está no caso do MXRF11? Bora ver? Na mesma tela tem aqui, ó, LTV médio, 47%. Para você entender de forma rápida a garantia, se esse indicador LTV fosse, por exemplo, 100%, isso aqui é extremo, tá? Isso aqui é um termo espanhol que se chama La Garantía Soy Yo, ou seja, a garantia do pagamento é simplesmente a palavra do devedor. Não tem garantia. Agora, se o LTV, essa conta, for 50%, por exemplo, significa que tem uma garantia de metade do empréstimo, que é basicamente o caso do MXRF11, né? E claro, não posso deixar de falar sobre o P sobre VP, né? Que é o preço de mercado da cota do fundo dividido pelo valor patrimonial da cota. Em linhas gerais, bem gerais, quando o P sobre VP é 1, quer dizer que o fundo não está caro nem barato. Se o P sobre VP está abaixo de 1, indicaria que ele está barato. E maior que 1, que ele estaria caro, né? Mas isso são em condições normais, né? Onde o indicador está diferente de 1 por algum motivo de, sei lá, liquidez ou algum evento extra, enfim. O perigo tem a possibilidade do P sobre VP estar mais baixo, porque ele deveria de fato estar mais baixo, tá? Por quê? Por conta de muito risco envolvido, algum problema com a gestora,
Aí chega muita gente desavisada e compra porque, tá barato, o PVP tá baixo. Bem entre aspas, né? Resultado, fica com uma bomba na mão. E é exatamente por isso que eu não começo a análise pelo P sobre VP, como muita gente faz. Agora, olha, é óbvio que essa lista não é exaustiva. Claro que é importante olhar também a questão de dividendos pagos, né? A consistência do pagamento de dividendos. Também é importante considerar o tamanho do fundo, a liquidez do fundo, o histórico da gestão. E mais importante ainda é não esquecer de dar o like e se inscrever aqui no canal, né? Assim você, além de ajudar o canal a crescer, fica por dentro de mais conteúdos como esse. Beleza? Bem, eu quis elencar aqui os pontos menos óbvios, né? Que pouca gente fala aqui no YouTube, para que você tenha um olhar diferente e consiga julgar você mesmo o que te fala sobre os fundos e ter sua própria visão. E eu sei que, se você gosta do tema de fundos imobiliários, eu tenho um vídeo sobre como montar uma carteira de fundos imobiliários que eu tenho certeza que você vai gostar. Ó. Clica aqui, ó. Pode clicar agora se quiser, beleza? Um grande abraço e eu te espero lá no próximo vídeo.